Estamos diante de uma lição já conhecida, um assunto também que a maioria domina muito bem, que é sobre batismo, né? Já foi feita a leitura bíblica e nós temos aqui alguns objetivos a serem alcançados durante essa lição, né? Temos alguns objetivos. O primeiro deles é conscientizar o novo convertido da importância espiritual do batismo em sua aliança com Cristo. Conscientizar, portanto, é a palavra-chave do primeiro tópico, tá? Conscientizar o novo convertido da importância espiritual do batismo em sua aliança com Cristo. O segundo objetivo, mostrar-lhes que o batismo nas águas segue-se a confissão de fé em Jesus. Então, o segundo objetivo é dar luz ao assunto, mostrar o mesmo que pegar uma lanterna e dar claridade àquele assunto, que por sua vez pode estar ainda estranho ou dúvidas. E cá entre nós, irmãos, nós precisamos entender algumas palavras da nossa língua portuguesa, né? Dúvidas. Não é errado você ter dúvida. Irmão, mas a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que são levadas para lá e para cá. Aí é onde entra a questão da língua portuguesa, a dúvida de você não confiar, a inconfiabilidade. É diferente da dúvida da incerteza. Quer ver uma coisa? A igreja de Bereia era conhecida como os cristãos maduros, né? E eles ouviam o sermão e depois iam tirar suas conclusões lendo as Escrituras. Ia conferir se o que os apóstolos falaram era verdade. Teve alguma dúvida? Vamos para as Escrituras. Então, dúvida aqui é o sentido de tirar, o tira-teima chamado. Então, o nosso papel nesse segundo tópico é dar claridade ao assunto, né? É trazer conscientização, primeiro ponto. Segundo, mostrar, clarear, esclarecer. E o terceiro objetivo é orientar sobre a fórmula do batismo cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, conscientizar, esclarecer e orientar. São os três assuntos importantíssimos dessa lição de número 4, que é a lição sobre batismo da série de lições bíblicas que estamos estudando sobre doutrinas da nossa fé. É uma necessidade muito grande. Eu não digo dominar, o assunto, porque a maioria dos grandes autores das Escrituras, os grandes teólogos, têm seus pontos difíceis de entendimento. Então não é que você domine, mas que você creia no assunto, que você confie naquilo que Deus disse para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então, só repetindo os três tópicos, objetivos, melhor dizendo, da lição: conscientização, esclarecimento e orientação. São três coisas necessárias para entender, portanto, a lição de hoje, sobre batismo. A introdução da lição, o comentarista, que é o nosso pastor Josué, ele escreveu o seguinte: a nossa vida é como uma árvore que tem que ter raízes bem profundas para não cair ao chão quando o vento sopra mais forte. Assim, é muito importante estarmos bem enraizados nas doutrinas rudimentares ou fundamentadas em Cristo, para não sermos derrotados na vida quando o diabo nos atacar com ventos de problemas. A palavra batismos no grego significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, apareceram outras formas de batismo, por várias razões. Não esquece isso aqui, tá? Por várias razões apareceram outras formas de batismo, como aspersão, emblução, que é o banho,
Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e é exatamente isso que a imersão significa, não praticamos outras formas de batismo. A Bíblia nos mostra Jesus falando para a multidão e para os discípulos de várias formas, e principalmente em forma de parábolas, em forma de semelhança, comparações. Eu comparo o reino dos céus a um pai de família que o reino dos céus é semelhante a tal coisa. Assim também é a nossa vida. A vida do cristão, ele tem algumas coisas que é comparado nas Escrituras. Você é comparado como um soldado, bom soldado de Cristo. Você é comparado como um atleta. Você é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Salmo 1. E quando se fala em árvore, está falando tanto na sustentação da árvore quanto na nutrição da árvore. Na nutrição da árvore. Vamos lembrar aqui de uma árvore típica do Nordeste, o umbu. Acho que a maioria de vocês aqui conhece. Ele tem raízes. Quem já viu um pé de umbu caído? Ele tem substância. Depende da ventania, claro. Mas mesmo assim se mantém vivo por conta das batatas que a raiz dele sustenta embaixo do sertão. Embaixo do solo, no sertão. Então, as raízes dele vão em busca de água no subsolo, para poder dar o seu fruto, para poder produzir o seu fruto. Você olha para o cerrado, quase tudo seco, e ele verde. Além das raízes serem profundas, ele tem reservatório. As batatas dele é cheia de água. Reservatório, e ele busca nutrientes. Qualquer uma outra árvore que produz frutas, a palmeira, a jaqueira, a mangueira, tudo que produz frutos, além das raízes estarem fincadas para sustentação, é para buscar nutrição, para alimentar o caule, as folhas, as flores e os frutos. E quando o salmista, ele escreve que nós somos como árvores plantadas junto ou próximo a ribeiros, cujas folhas não há necessidade de cair, o pastor falou sobre isso essa semana aqui, não há necessidade de cair, dá o seu fruto na estação própria, tudo que faz prospera, árvores plantadas junto a ribeiro. Eu estava estudando um tempo desse sobre isso, e alguns comentaristas intensificam e chegam à conclusão que ali não foram sementes plantadas na beira do ribeiro, foram árvores plantadas, transportadas do deserto seco para próximo de um rio, comparando com a nossa vida quando estávamos no mundo sem Cristo. Fomos transportados do deserto para próximo do ribeiro, que é o Espírito Santo, para nossa edificação, sustentação e produzir o fruto do próprio Espírito. O que tem a ver isso com a lição de hoje? Tem tudo a ver, a introdução já está falando aqui. A nossa vida é como uma árvore. Nós precisamos conhecer as doutrinas fundamentais de Cristo, as ordenanças de Cristo, porque cristianismo não é apenas uma igreja. Cristianismo não é como uma associação comunitária. O irmão Ariomar chega lá e, eu quero me associar aqui nessa associação de moradores do... Como é o nome do seu bairro ali? Queimadinha. E aí depois ele participa de reuniões e de encontros, e depois de um certo tempo ele vai lá e dá baixa. Não quero mais não. Cristianismo não é isso, Cristianismo não é isso. Vez por outra você vê grandes nomes, pequenos nomes, estranhos nomes ou conhecidos desistir da caminhada com Jesus. E o pastor também até gravou um assunto muito interessante no 2 às 18 do mês passado, sobre essa questão do gospel. Hoje eu estou gospel, amanhã não estou mais. E a vida cristã não é isso.
Nós somos chamados para ser salvos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo e permaneceremos. Isso não quer dizer que não falharemos na caminhada. Isso não quer dizer que não teremos momentos de aflições, de desastres, de acidentes. É possível. E aí a Bíblia diz que o justo, ainda que caia 7 vezes, não ficará prostrado, porque a caminhada com Cristo. Ele caiu, mas ele tem certeza que ele falhou, mas que Cristo não deixará ele prostrado. Ele levantará e prosseguirá. Então, a vida cristã, ou a igreja, ou o cristianismo, não é uma associação, não é um grêmio estudantil. Ele é um estilo de vida para toda a nossa vida aqui. Então, para isso, nós precisamos conhecer as doutrinas fundamentais de Cristo e delas sermos alimentadas para continuar a caminhada, para prosseguir a caminhada. Entendido? Batismos. Batismos no grego, portanto, é imergir, mergulhar, mergulhar. Quando se fala em batismos, existe na Bíblia algumas palavras e alguns versículos sobre batismos. E existe também os batismos simbólicos. Foram batizados na passagem pelas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem. São apenas simbologias, mas batismos, a história mostra o batismo de João, já no final da antiga aliança, iniciando ali o Novo Testamento, e alguns antigos escritos, alguns antigos achados, mostra que antes do batismo de João, havia alguns outros batismos, principalmente os essênios, né? Me ajude aí, teólogo, por favor, me ajude. Qualquer falha, pode levantar a mão e aqui é lugar disso, de consertar, viu? Não tenho dificuldade nenhuma, porque a gente às vezes esquece, se passa, ou confunde, troca palavras, isso é normal, né? E quem estuda até hoje sabe que às vezes o professor professores de sala de aula não quer ser confrontado que ele errou. Mas aqui é diferente. Aqui é para a gente colocar tudo em esclarecimento. Os essênios, segundo alguns achados, eles praticavam alguns tipos de batismos, imergiam pessoas para purificação, segundo eles, purificação de pecados e de males e de doenças, E então havia batismos também para prosélitos, algumas outras pessoas que queriam se tornar judeus, passavam por batismo nas águas. Então, quando João veio falando sobre batismo de arrependimento, não era estranho, já não era estranho para o povo judeu. E muita gente foi ter com João para ser batizado, o batismo do arrependimento, que é esse tópico que nós vamos estudar. Que o batismo de João não é o mesmo nosso de hoje, tá? O batismo de João. Então, os judeus, diz aí, está na sua lição, os judeus já haviam acostumado com as liturgias e se limitavam a cerimônias como circuncisão, batismo de prosélitos, rituais de purificação, como já falamos, para pensarem que estavam bem com Deus. Eles faziam isso, como nos dias de hoje não é diferente, tá? Nos dias de hoje não é diferente. Às vezes as pessoas querem fazer algo para melhorar a sua, vamos dizer, a sua intimidade com Deus. Passa por rituais e tantas outras coisas, tantas religiões que fazem isso. Bom, João era chamado o Batista. Não se confunda, João Batista não era nome. O nome era João, tá? O nome do profeta era João. O termo Batista porque ele batizava. E João batizou muita gente. Muita gente. Aqueles que vinham até ele eram imergidos no Rio Jordão. O Batista, então por causa do batismo que Deus lhe mandara realizar, esse batismo era conhecido como
o batismo de João ou o de arrependimento. Era temporário, pois visava preparar o povo para receber Jesus, fazendo a transição da lei e profetas do Antigo Testamento para o Evangelho de Cristo e do Novo Testamento. João foi o precursor. Quando perguntaram a ele se ele era o Cristo, ele: que nada, sou eu nada. O que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar ou amarrar as correias das suas alparcas. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí já é outros detalhes que nós não vamos entrar agora, tá? Mas o batismo de João era a transição, era o fim da velha aliança, era o fim da passagem de uma época para outra, de uma dispensação para outra, como foi pregado aqui esses dias sobre as dispensações. E você lembra que a dispensação da lei durou até João, e dali nascia, portanto, a dispensação da graça. Entendido esse primeiro ponto aqui? Alguma dúvida? Ok. O batismo cristão. Todo mundo aqui já foi batizado após aceitar a Cristo como Salvador? Todo mundo? Quem ainda não se batizou que está aqui com a gente? Todos já se batizaram, né? Vamos lá. Primeiro ponto: o batismo não é um sacramento, como ensina a teologia católica. O que é sacramento? Algo que é considerado como necessário para a salvação. Algo necessário, que sem aquilo você não poderia ser salvo. E batismo não é sacramento, tá? Por quê, irmão? A salvação é mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E ontem nós falávamos sobre isso, entre amigos, sobre a graça. Ah, como a língua portuguesa é rasa. Como a língua portuguesa é rasa. E o pastor Jones até esses dias estava falando sobre isso também. Ainda bem que as escrituras não foram escritas em português, porque não teríamos o entendimento. Por exemplo, se eu perguntar aqui o que é graça, a maioria vai falar isso, favor imerecido. Mas vamos lá, o que é um favor imerecido? É mais ou menos assim: aquele camarada que deu uma surra no seu filho, está indo numa estrada, e aí você vê ele parado com o pneu do carro furado. Você olha e conhece ele e diz: ih, miserento, não merece não, mas eu vou parar e vou ajudar, dar o socorro. Isso é um favor que o cara não merece, favor imerecido. Graça não é isso, não. Um favor imerecido é muito raso para explicar a graça. Olha o que Deus fez. Pegou os pecados do mundo inteiro, jogou sobre o seu filho Jesus e disse: você, irmão Joselito, está perdoado os pecados do passado, do presente e do futuro. Sim, mas cadê a carta da dívida? Não, alguém pagou a dívida dele e deu crédito. Pagou a dívida e lhe deu crédito de salvação, de vida eterna, e ser herdeiro ainda com o filho dele que morreu em seu lugar. É assim, é uma coisa indiscutível. A palavra graça, ela atinge, ela vai assim, além daquilo que você possa imaginar. É muito raso, favor imerecido, muito pequeno. É muito pequeno. Imagine filho de Deus, que não tinha culpa nenhuma, e todas as mazelas do mundo inteiro recair sobre ele, e a dívida rasgada na cruz
você não precisou fazer nada, apenas crer. Crer que Ele é o Salvador, que você é pecador. Pronto, seus pecados foram perdoados. Os do passado, os do presente e os do futuro. É mais ou menos assim. Pronto, você pagou a dívida, sua dívida foi paga, você tem crédito. Olha que coisa. Crédito para pecar, pastor? Não, não é crédito para, não é isso, para você continuar pecando. Mas se pecar, a dívida está paga. Então, graça é incrível. Como explicar isso? Isso é salvação. Então, batismo é muito pequeno, claro, me entendam. Batismo é muito pequeno para ser sacramento de salvação. Por quê? Se não der tempo de batizar, o indivíduo é salvo. Se por algum impedimento ele não puder passar no batismo, está salvo. Por quê? Porque os pecados foram perdoados pelo sacrifício da cruz. A palavra sacramento não existe no Novo Testamento, vem do latim, meio de alcançar a graça divina. O meio de alcançar a graça divina é reconhecer que somos pecadores e que Jesus é o Salvador. Olha Dimas, repreendeu o seu companheiro, repreendeu o colega, estavam ali porque seus feitos mereciam. E ele olhou e viu em Jesus toda a inocência do mundo. Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Dimas desce da cruz, vai ser discipulado. João, se Dimas escapar da cruz, tu discipula ele e batiza. Nada disso. Jesus sabia que Dimas ia morrer. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é graça. Isso é graça. Tá? Jesus não nos deixou nenhum sacramento. Jesus nos deixou ordenança. Incrível. Como ordenanças duas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O batismo de Jesus entra como ordenança aqui na leitura que foi feita de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira ordenança. E a ceia, quando ele disse: todas as vezes que vos reuni, fazei em memória de mim. Memorial. Então, como ordenanças, que não é sacramento também, é ordenança, tá? É ordenança. Aparece, portanto, batismo e a ceia do Senhor. Essas duas aparecem como ordenanças do Senhor Jesus para a nossa vida cristã. Convém que todo salvo seja primeiro batizado para depois participar da ceia. O pastor já explicou isso aqui, tendo como ponto de partida a igreja primitiva. Tá? A igreja primitiva, cristã primitiva, o indivíduo se convertia ao cristianismo e depois da conversão passava pelo batismo e era agregado ao seio da igreja para participar das suas atividades e da ceia do Senhor. Então o batismo cristão começou com o Senhor Jesus. Foi ele o primeiro a ser batizado por João Batista. O batismo de João era para quem queria arrepender-se e ser salvo. O batismo cristão é para quem já se arrependeu e já está salvo. Jesus não necessitava do batismo, mas batizou-se, dando-nos o supremo exemplo como homem. Ele veio para salvar a humanidade e, para fazer isto, ele teve que se identificar completamente com o homem pecador. Ele, totalmente desprovido de pecado, foi feito pecado por nós. Portanto, ele, diante de Deus, apresentou-se culpado, sendo inocente. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Isso aqui, quem entende a graça, irmãos, quem entende realmente
o que é isso aqui que Deus fez com seu filho, por você, ou caminhando, ou se arrastando, ou na tribulação, ou na angústia, como disse o apóstolo Paulo, quem nos separará deste amor que levou Cristo à cruz? O passado? O porvir? A doença? A morte? Ou alguma aflição? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, os mártires do cristianismo, se você ler a história, que eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões famintos, poderiam ter sido livres, ou poderiam ter renunciado, mas eles tinham tanta certeza, que a graça os alcançou, e ainda que a morte os devorasse, eles estavam salvos e iam morar com Cristo. Isso é de uma convicção muito grande, é de uma certeza muito grande. O que nós precisamos entender é isso. Se você ler a história do cristianismo, o quanto, séculos atrás, os sistemas políticos colocavam os cristãos em prisões e eram tete a tete confrontados. Se você negar a Cristo, negar o nome de Jesus, você vive. E aí era apresentado: você ainda é jovem, você tem futuro pela frente, você tem um mundo para viver. E aí os cristãos, as histórias contam, os cristãos eram mortos aos poucos. Arrancava-se uma unha, arrancava um olho, arrancava a língua, e eles continuavam ali, não nego, gritando horrores, sangrando horrores, mas não negavam o nome de Jesus. A árvore fincada no solo, cujas raízes buscavam nutriente no Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz do Calvário. Isso é ser crente, isso é ser cristão, isso é ser cristão. Ainda que a morte, ainda que as aflições, as dores, não desistir de Jesus. Repito, não é uma associação, não brinca com o cristianismo, não brinca com isso. É sério o que Jesus fez na cruz por nós, é sério o que Deus fez por você, por mim, é muito sério isso, tá? Então, a necessidade de viver isso, de viver um cristianismo edificados na palavra, edificados em Cristo. O subtópico 3 do 1 diz: o batismo cristão é por imersão. A origem da palavra batismos no grego significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. No curso da história, por várias razões, aparecem outras formas de batismo, como a aspersão e a ablução, que é o banho. Algumas dessas razões bastante justificáveis, como regiões onde não havia abundância de água, ou, em outros casos, regiões extremamente frias e em condições bastante limitadas. Entretanto, como o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição, e é exatamente isso que a imersão significa, não praticamos outras formas de batismo. Há igrejas que batizam por aspersão ou borrifação, usam a palavra rantizo, do grego, que significa aspergir ou salpicar. A palavra batismo, no entanto, é apenas transliterada do grego baptizo, que sempre que a Bíblia se refere ao batismo, a palavra usada baptizo e nunca rantizo. Em Romanos 6, 3 e 5, alguns símbolos reforçam o ensino sobre o batismo por imersão, como sepultados pelo batismo, o momento da imersão, plantados à semelhança de sua morte pelo batismo. Outros exemplos são o batismo de Jesus e do eunuco, através das expressões desceram as águas e saíram da água. Portanto, a fórmula batismal mais aceita e praticada pelo cristão é a imersão. Tá,
como foi bem esclarecedor aqui, bem esclarecedor. Suponhamos que uma pessoa se converte a Cristo e ele está em um leito de cama, de enfermidade, e ele não pode ser retirado dali, a sua doença é intratável, seus ossos estão fragilizados, ou ele tem alguma impossibilidade de ser mergulhado, mas ele quer o batismo. Ele quer o batismo. O que tem que ser feito? Deixa sem batizar? Não. Aí pode-se utilizar. E nós já temos alguns casos no nosso ministério que foi feito, tanto aqui em Feira quanto em Salvador. A pessoa em cima do leito querendo o batismo, mas não podia mais ser levado a um tanque batismal. É apresentado perante o conselho, e o conselho então decide fazer por aspersão, tá? Fazer por aspersão. E nesse caso não é nem o banho, né? E nem o mergulho, é a aspersão. São casos específicos, que é usada a palavra ranzizo, né? Que é a diferença entre batismo, como foi dito aqui, rantizo, palavra rantizo, corrigindo, do grego, que é aspergir, tá? Então, algumas igrejas ainda continuam usando, tecnicamente, a palavra aspergir para batizar os seus fiéis. Mas a origem da palavra batismo vem do grego mergulhar, que é baptizo. Alguma dúvida? Não há menção quaisquer de batismos de criança na Bíblia. A criança ainda não pode crer, nem se arrepender. E tanto a fé quanto o arrependimento são operados na razão. Ninguém pode exercer fé no lugar da criança, ou ninguém pode responder por ela, nem qualquer outra pessoa. Cada um responde por si diante de Deus, Romanos 14, 12. Pela criança, responde a sua inocência, Lucas 18, 15, 17. Se morrer sem consciência de pecado, está salva. Tá? Está salva. Agora, não me pergunte a idade, porque até hoje existem dúvidas sobre essa questão de consciência, tanto a psicologia quanto a medicina, né? Existem dúvidas. Alguns acreditam que aos 7 anos a criança já tem o pensamento definido sobre o que é certo, sobre o que é errado. Outros acham que é aos 8 anos, outros acham que é aos 10. Há uma discrepância aí de entendimento, tá? A igreja, e se você perguntar, e aqui, a gente batiza a partir de quantos anos? Aqui normalmente, a depender da família, claro, às vezes os pais procuram o conselho pastoral, e tem crianças que aos 12 anos, aos 11 anos, são batizadas, tá? Crê no Senhor Jesus Cristo, tem certeza de que Jesus é o sacrifício perfeito, que ele é um pecador, já tem consciência, e aí passa pelo batismo, certo? Porém, alguns outros esperam chegar à maioridade. É um conceito mais religioso do que bíblico ou científico. Essa palavra vai ser importante. Pai do Senhor, até a própria evolução no mundo hoje, se nós pegarmos quando de fato o batismo de arrependimento de João há 2000 anos atrás era praticado, a mentalidade de uma criança de 8, 9, 10, 12 anos é muito diferente da mentalidade de uma criança de hoje. Hoje a questão da própria malícia em si, ela já chega muito antes. E aí esse processo de malícia, que é a geração do pecado, daí gera para que as nossas crianças acabem tendo que ser batizadas um pouco antes, pelo entendimento do seu pecado, já por ter arrependimento. Obrigado. Acrescentou e tanto na nossa explicação. Entendido? Alguma dúvida nesse tópico? Então vamos prosseguindo. Quem deve ser batizado?
Sabiam que isso aqui às vezes gera polêmica? E grandes polêmicas. E eu vou dizer uma coisa aqui. Polêmicas criadas por homens. E não pela Bíblia, tá? E não pela Bíblia. As tradições cristãs protestantes criaram muito mais polêmicas eu posso chamar de burocracia, talvez, para o batismo de um pecador, do que aquilo que está aqui. Tá? Em Atos 8, 36 e 38, há uma pergunta sobre a condição para o batismo. A resposta é lícito se crer de todo o coração. Isto é, a fé operou para a salvação. Em Marcos 16:16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cremos ser esta a interpretação do texto. O crer, no original grego, tem um sentido amplo, abrangendo também a atitude que se segue à fé. Se o novo convertido afirma crer e rejeita o batismo nas águas, subentende que a sua fé não é íntegra para com o Senhor Jesus. O batismo não salva, não ajuda a salvar e não lava os pecados de ninguém. E esse texto aqui, esse comentário aqui, já gera especulação em muitos ambientes cristãos evangélicos, que infelizmente tem ainda no batismo o sacramento. Acreditem, tá? Acreditem. Lembre-se, Jesus salva sozinho. O batismo só deve ser ministrado a quem já se converteu a Jesus. Assim deve ser batizado todo aquele que já está salvo por Cristo, para cumprir e obedecer a ordenança do Senhor Jesus. Normalmente, aqui, nós estamos falando agora da nossa igreja, às vezes, e o pastor Luciano sabe disso, às vezes tem pessoas que congregam com a gente há 5, 6, 7, 8 anos atrás, veio de alguma outra denominação, não foi batizado ainda, porque lá no ministério onde congregou não batizaram, e ele acredita que é a mesma coisa. Ah, pastor, então aqui batiza todo mundo? Não, calma lá, não é assim. É se crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Mas eu já vimos casos aqui, que a pessoa procura para pedir oração, que tem vontade de se batizar, mas não se batizou por que ainda? Porque não posso. Por que não pode? Ah, porque eu congreguei num lugar onde me disseram que eu não posso ser batizado. Tá. O texto para batismo é aquele do eunuco. O que nós utilizamos aqui é o mesmo episódio que aconteceu com Filipe. Filipe recebeu uma mensagem vinda de Deus dizendo assim: desce a estrada de Gaza, que está deserta, olha a mensagem, que eu tenho uma missão para você. Tá. O senhor é um missionário, um evangelista de Deus, um exemplo que eu estou lhe dando. E aí alguém chega para o senhor e diz: ó, eu vou te mandar para a cidade de Birimbau. Aí o senhor sabe que lá tem muita gente, então o senhor vai. Te mandar para São Gonçalo, o senhor vai. Mas alguém diz assim: eu vou te mandar para tal cidade que está deserta, não mora ninguém lá. Olha que coisa, parece um contraste as coisas de Deus, né? A estrada de Gaza é um deserto, mas você vai encontrar alguém. Olha que cronômetro Deus cria. Saía de Jerusalém uma comitiva de etíopes, moradores da África, claro, Etiópia, que foram adorar em Jerusalém e voltavam.
enquanto eles saíam, de cá Deus chama Filipe e diz: corre, vai pela estrada tal, que tu vai encontrar uma comitiva. Filipe vai e encontra a comitiva. E no meio da comitiva tinha o representante dela, que era o eunuco. E ele estava na carruagem, enquanto viajava com aquela comitiva, lendo o Antigo Testamento que ele adquiriu em Israel. As tradições rezam, contam, que aqueles etíopes tinham um pouquinho de sangue judeu. Não vamos entrar nesse mérito que não dá tempo. E eles foram da Etiópia a Jerusalém adorar. E estava voltando, lendo. Filipe se aproximou do carro, da carruagem, autorizado pelo Espírito para se aproximar. Quando se aproxima, percebe que o homem estava lendo. Não era um livro, irmão, para ler viajando numa carruagem, balangando para lá e para cá. Era um rolo. Alguém estava ajudando aquele homem ali, os ajudantes dele. E ele lia sobre o profeta Isaías. O 53 foi? Que hoje é o 53 da nossa Bíblia, né? É isso? Entende tu o que lê? Disse Filipe. Por certo, se identificou. Claro, a Bíblia não dá detalhes. Era um etíope, irmão. Não tinha nada a ver com, entre aspas. E aí, Filipe sobe na carruagem, entende tudo o que lê? Ele disse: não estou entendendo. Me diz uma coisa. Esse profeta, ele estava falando dele ou de outro? Isso aqui é de uma grandeza que todo cristão deveria ter ao ler as Escrituras, sabia? Quando você lê as Escrituras, deixa eu abrir aqui. Daniel 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Quem escreveu isso aqui? Tem essa curiosidade? Quem disse isso? Foi a curiosidade do eunuco. E aí Filipe apresenta o Filho de Deus. Não, ele estava falando disso e disso e disso e disso. O homem acreditou tanto e disse para Filipe assim: epa, olha, muita água aqui, o que me impede de eu ser batizado? Foi ele quem pediu o batismo. Aí Filipe diz: não, você não pode, você é etíope, deixa eu ver seu documento, deixa eu ver seus trâmites jurídicos. Pode ver que está escrito assim, não está? Tá? Não, gente. O que foi que Filipe disse? É lícito sim, se tu crê de todo teu coração. E batizou. Quem pode ser batizado? Pergunta aí, quem pode ser batizado, pastor? Quem crer de todo coração. Quer que eu diga uma coisa? Batismo não é para ser proibido a ninguém. O camarada crê que Jesus é o Salvador, chora de alegria. E eu tive uma experiência terrível e ao mesmo tempo necessária, que um dia eu tentei impedir dentro de mim o batismo de uma pessoa. E Deus foi lá no fundo do meu coração e disse: quem é tu? Tu estás justificando as falhas dele e as tuas, que já é batizado. Qual a diferença, José? Eu morri de vergonha do Espírito Santo naquele dia. Tá? É lícito se crer de todo o teu coração. O batismo só deve ser ministrado a quem já se converteu a Jesus. Nós criamos muitas portas. Passa primeiro por essa, passa primeiro por aquela, passa primeiro por aquela outra. Não, irmãos, espera aí, calma. Eu não sou contra a necessidade de discipulado, por amor de Jesus. Eu sou apaixonado pelo discipulado. E tem outra. Eu não gosto do discipulado apenas até o batismo. Isso que nós estamos fazendo aqui é discipulado. Quando eu sento para ouvir um professor, é discipulado.
A minha decisão já tem 44 anos que eu fiz a minha decisão a Cristo. Tá? E eu me sinto fazendo discipulado todo dia. Aí, meu amado, nosso presbítero Clécio. A paz do Senhor, igreja. Amém. Pastor, eu tenho um exemplo na minha casa. Meu pai, eu fui criado num leito de pessoas de testemunho de Jeová. E até os 12 anos, ele me obrigava a segui-lo nas reuniões. Depois disso, minha mãe não era católica, mas era muito temente e lia a Bíblia. E ela falava para mim: siga seu pai, obedeça a ele, mas você sabe quem é que salva, é Jesus Cristo. E assim, aos 16 anos, eu não mais participei de reuniões. E aos 19 anos eu me converti, escondido dele. E me batizei escondido. E ele falava que tudo aquilo ali não era válido, porque eles não oram. E eles têm Jesus como um profeta um profeta. Moral da história, passaram-se 30 anos e ele se afastou da doutrina. Tá. E 3 meses antes dele falecer, ele aceitou a Jesus no leito da morte. Aleluia. Mas não se batizou na igreja evangélica. Mas aceitou Jesus. Aceitou a Jesus. Pronto. A minha pergunta: ele foi salvo? Se creu de todo o teu coração, você vai encontrá-lo na glória. Foi o que foi pregado no leito da morte para ele. Exatamente. E eu creio dessa forma. Também creio, irmão. Assim também aconteceu recentemente com meu sogro. Ele visitava aqui a igreja, dizimava, ofertava, mas nunca tomou uma decisão. E pastor Osni até que fez o apelo para ele, faltando uns 3 meses também para ele falecer. E ele aceitou a Jesus, mas não foi batizado. Não tem problema não. Mas é aceitar o plano de Deus. Eu creio que todos eles foram salvos. Aleluia. Amém. Irmãos, nós vamos Deus ter abençoe. tantas surpresas quando chegarmos lá. Nós vamos ver gente que nunca entrou numa igreja de lugar nenhum. Mas a graça foi lá onde ele estava, no coração. E ele o confessou antes da partida. A graça alcançou o mundo inteiro. Jesus, com seus braços abertos na cruz, estava alcançando o mundo inteiro. Isso não quer dizer que você não é necessário estar aqui congregando, é necessário para a sua edificação e crescimento espiritual. Mas para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, como aquele que na cruz disse: Tetelestai, está consumado. A tua enorme conta foi rasgada. Aleluia. Aleluia. Irmãos, talvez vocês estejam vendo eu fazendo esse movimento. É a perna, viu? É umas dores terríveis aqui, mas a gente vai vencendo, tá? Só um esclarecimento. Os irmãos não entenderam nada a calvície provocada, né? Terça-feira os irmãos chegaram. Eu vou dar uma explicação rápida e quero pedir ao pastor Luciano para fazer a conclusão aqui da lição, tá? Domingo eu estava orando e o culto começou e eu não consegui levantar do joelho ali, conversando com Jesus umas coisas. E às vezes a gente oferta ao Senhor ou renuncia a algumas coisas. Eu não fiz nenhum voto, nenhuma barganha, nenhuma promessa. Eu estava orando e disse: Senhor, o que tenho eu em mim para renunciar e oferecer a Ti? O que eu tenho hoje para Te oferecer como oferta de amor, daquilo que eu mais gosto? Aí na hora veio: abre mão da tua cabeleira. Meu cabelo não é bonito não, é todo bagunçadão, mas eu sou apaixonado pelo meu cabelo. Eu amo meu cabelo. Gosto demais dele. Telhadão, bagunçado, as pontas para cima, para um lado. Gosto demais do meu cabelo. Tem até umas pessoas que criticam. Isso é normal, né?
E eu falei, tá bom, Jesus, mas deixa eu entender se isso está vindo de mim mesmo. Irmão, não oferte nada de si próprio, se a oferta primeiro não sair do coração. Eu levantei da oração com uma dúvida terrível. Segunda-feira, continuou aquela dúvida. Não, isso é de mim, Deus não vai querer isso. E a outra voz dizia, mas você não ofereceu algo que você ama e quer abrir mão? Foi. Na terça-feira, eu fiz uma oração pela manhã. Senhor, isso está me incomodando porque eu quero tirar essa dúvida. O Senhor quer essa oferta? Eu faço agora. E aí eu tive não foi uma crise, mas um momento de alegria com choro. E aí eu não tive dúvida. Cheguei para o cabeleireiro e disse, navalha. Mas pense que a alma ficou leve, cheia de alegria. Isso não é norma nem doutrina para ninguém, tá? Nem modelo, tá bom? Mas só um esclarecimento, tá bom? Então, queridos, a responsabilidade do batismo, a gente entende isso no passar dos dias. Muita gente diz assim, pastores, eu não estou pronto ainda para me batizar, eu preciso acertar algumas coisas. É necessário isso para o batismo? Não. O que é necessário é crer no Senhor. Porque sempre o inimigo vai colocar um impedimento. Se você precisar de santificação para poder ser batizado, você não vai ser nunca. É igual a ceia. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas quem é digno aqui de tomar a ceia do Senhor? Por dignidade própria, quem é? Ninguém. Por dignidade própria, não. O que o apóstolo Paulo disse foi, examine-se a si mesmo. E depois de examinar, participe. Entre esse examinar e o participar, tem a confissão. Então ninguém é digno de nada. Nem de batismo, nem de salvação, nem de perdão, nem de nada. Só a graça que não faz isso. Tá? Então você que ainda não se batizou, esperando ser crente de verdade, não espera isso não. Crê no Senhor Jesus Cristo, está salvo, tem certeza? Tenho, irmão, mas eu tenho minhas falhas. Tenho também muitas, todos nós temos. Passe pelo batismo em nome de Jesus. Tenha sede do batismo em nome de Jesus, tá? Tenha sede do batismo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Pastor Luciano, veja o que o senhor pode fazer aqui e desejar muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, mais uma vez, estava ali sentado, o pastor falou comigo, vocês me viram levantar, então deixa eu fazer essa conclusão aqui com o pastor. Eu estava vendo ele ali puxar a perna, eu falei assim, ali vai precisar sentar um pouco, tá? Deixa eu pegar esse gancho do que o pastor acabou de falar. É dúvida de alguns, o presbítero Gantz levantou, a irmã levantou essa dúvida aqui. E aí, assim, para ficar uma resposta muito boa, eu vim dando aula para vocês os últimos domingos, falando sobre as Sagradas Escrituras, e uma coisa que eu estimulei muito vocês é a questão da visão da apologética, é saber responder quando for indagado. A igreja precisa ter isso um pouco mais aflorado, isso um pouco mais amadurecido. E um dos questionamentos que nós temos é justamente em relação ao batismo mesmo, como o pastor falou. E existe um texto, o pastor lê esse texto aqui, Marcos 16:16, ele é muito esclarecedor, mas mal interpretado por alguns. O texto é simples: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas vamos pegar o contexto todo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Vocês entenderam a diferença? Aquele que crê será batizado e será salvo, mas a condição do ser salvo ou não está no ser batizado, está em crer apenas. Sabe por quê? Porque aquele que crê tem que dar testemunho ao ponto de desejar o batismo. A condenação só vem para aqueles que não crê. Mas se de fato crê,
não tem condições dessa graça que o pastor mencionou aqui não ser desejada a ponto de eu querer mostrar publicamente que eu sou aquele que crê em Cristo e quero morrer e ressuscitar das águas. Então, aquele que crê e for batizado, o batismo aqui, nesse texto do livro de Marcos, é porque se nós pegarmos só essa primeira parte, aquele que crê e for batizado será salvo. É como se fosse 3 passos: crer, batizado, salvo. E não é. O passo para a salvação é crer e ser salvo. Crer, como é que eu confirmo minha crença? Eu quero ser batizado. Eu conheço um casal que moravam juntos, jovens, não eram casados, moravam juntos já, então você já entende como é que era a convivência. Um dia se convertem na igreja que eles congregavam. Eles entendiam que nem chegar na igreja e se ajoelhar para orar eles poderiam, porque eles não poderiam se considerar crente para isso. Se convertem, e o maior desejo daquele casal era participar da ceia. Não poderiam, eles viviam juntos, conviviam juntos, não eram batizados, e para ser batizados precisavam se casar. Durante 1 ano, esse casal conviveu como irmãos, embora já tenham sido conhecidos como homem e mulher. Ninguém precisou saber, a igreja não precisou saber. 1 ano vivendo como irmãos dentro de uma casa, até que se casaram, se batizaram. A primeira ceia dele foi no dia de aniversário. Hoje ele é pastor, está aqui completando a lição do pastor José Luiz. Mas por quê? Porque a convicção do crer e experimentar essa graça faz com que nós desejamos mostrar para todo mundo, de fato, o quanto ela é. Isso é crer. Amém? Fechamos aqui o que deve ser batizado. A turma já está voltando, então vou ser um pouco mais rápido. O significado e a finalidade do batismo, simbolicamente, quando ele sai das águas, está declarando que ressurgiu para viver uma nova vida em Cristo. Está lá em Romanos 6 a 14. Assim, o significado de batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Simbolicamente. E assim, vamos falar domingo que vem, nós vamos falar sobre batismo, sobre Santa Ceia. Vai ser um domingo de Santa Ceia e vamos aprender sobre Santa Ceia. E nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de simbolismo, aparentemente. Então assim, a ideia do simbolismo no batismo é justamente a ideia de que a pessoa morreu para o mundo e ressurgiu das águas, ressuscitou das águas. É por isso que Cristo dá o exemplo. Ele não tinha necessidade nenhuma, não havia nele arrependimento. Porém, para nós pecadores, precisávamos entender o que era o simbolismo da ressurreição a partir dali. O simbolismo é coisa séria na Bíblia. Vocês querem ter uma ideia? Eu vou dizer um exemplo simples. Quer ver o que é simbolismo? Um dia Deus chama um povo e diz assim: eu quero que quando vocês se sentirem culpados pelos seus pecados, que vocês sacrifiquem animais. Touro, cordeiro, pomba. Vocês precisam sacrificar. Aparentemente aquilo não fazia sentido, mas o povo obedece o que Deus pede e faz o sacrifício. Sabe o que esse simbolismo leva depois? Um dia o filho desse mesmo Deus está preso numa cruz e ninguém vê aquilo como um assassinato, mas como um sacrifício, porque o simbolismo foi entendido. O batismo precisa ser um simbolismo entendido, que você morreu para o mundo e ressurgiu publicamente, ressuscitou para todos, para a igreja entender que você é uma nova criatura. A finalidade do batismo é testemunho público da fé e salvação em Jesus Cristo. Com o ato do batismo, proclamamos sem palavras e publicamente, e especialmente diante da igreja, a salvação e a transformação que Jesus realizou em nosso interior.
Eu fui discipulador durante muitos anos aqui, muitos anos. Eu sou apaixonado pelo discipulado, apaixonado. Existem momentos que a gente tem que a gente experimentar coisas novas. Eu sou professor de escola bíblica, mas durante muitos anos eu fui discipulador. E eu lembro de um ciclo de discipulado em que eu tive uma turma, e nessa turma tinha dois jovens, uma jovem e um jovem. Não tinha nenhum relacionamento entre eles, a não ser irmãos aqui na igreja. E eles não perderam nenhum dos 13 domingos seguidos. Todos os domingos eles participaram, todos. Eu achei incrível porque assim, dificilmente a gente pega um discipulado e que não há falta. Eles abriram mão de tudo para que não perdesse um domingo comigo. Marcamos o batismo. Estava tudo certo. A jovem veio, foi batizada. Ele não apareceu. Procurei saber, ele falou que tinha um compromisso naquele dia, não pôde vir, precisou ficar para um próximo batismo. No próximo batismo ele não apareceu. Procurei saber dele o que acontecia. E mesmo assim, por que eu estou dando esse exemplo? É porque mesmo ele passando por um discipulado de 13 lições, 13 domingos, cultuando conosco, a mesma lição que foi passada para ele foi passada para ela. Mas a convicção da salvação para ele não permitia, não trazia o coração, a vontade de testemunhar para a igreja que ele agora era um cristão de fato. Aquela jovem se tornou diaconisa. Eu tive o prazer de liderar ela na diaconia. Aquele jovem, infelizmente hoje, se perdeu. Porque embora ele tenha tido tudo, ele não tinha a certeza do que de fato ele precisava. A finalidade do batismo precisa ser essa vontade, de fato, de apresentar para a igreja e se colocar à disposição da igreja. Porque agora você faz parte de um membro. Eu não posso fazer parte de um corpo em que minha parte faz o que eu quiser, independente do corpo. Eu preciso me entregar ao corpo. Imagina se vocês querem ter uma ideia, quem tem mal de Parkinson, por exemplo, olha a dificuldade que tem uma pessoa. Por quê? Porque é como se os braços dela não tivessem vontade própria. Era como se fosse algo fora do corpo. Mas o corpo, a igreja, ela é sadia. Nela não há doença. A doença foi levada na cruz, assim como nossos pecados. Testemunho público de fé. Aquele que experimentou o arrependimento sincero de pecados pela obra regeneradora do Espírito Santo e recebeu pela fé em Cristo a certeza do perdão e a salvação, sentirá imediato desejo de testemunhar a sua experiência. É aula, né? Eu posso repetir o que eu venho falando alguns domingos. Como é que você fala? Nós nos apaixonamos por homens, por mulheres, homens por mulheres, mulheres por homens, tá? Nós nos apaixonamos e para todos os nossos amigos eu quero falar a respeito dele, a respeito dela. Me apaixonei pela minha esposa, eu precisava falar. Eu estou aqui agora falando para vocês o quanto eu a amo, o quanto ela é minha esposa e quanto eu a respeito e a quero. Mas aí eu digo assim, eu sou apaixonado por Cristo, mas eu já não posso falar tanto assim, eu não tenho eu não sinto a vontade de falar acerca dele. Que paixão é essa que nós temos e que nós não queremos expressar para todo mundo e falar para todo mundo o quanto nós o amamos? E quando nós estamos num lugar que todo mundo ama ele, eu não quero testemunhar a respeito dele. Testemunho público de fé. Infelizmente nas igrejas, muitos dentro da igreja não querem testemunhar de Cristo mais. Dentro da própria igreja. A responsabilidade do batizando, daquele que se batiza. E outra coisa, tá? É aula, posso corrigir um português? Eu não me batizei, eu fui batizado, tá? Ninguém tem autoridade, é como o pastor falou, questão da ceia. Ninguém é digno o suficiente de se batizar. Vocês foram batizados, fomos batizados.
O batizando deve estar liberto de toda a sorte de vícios e jogos. Aí é que está o problema, que alguns às vezes não querem se prender a Cristo para se prender a isso. Vício de jogos, ter sua situação matrimonial legal, amparada pela palavra de Deus, vestir-se de forma decente e conveniente aos crentes. A sua aparência deve se condizer com o pudor e o recato. São práticas, compromissos daquele que se batizou, que publicamente precisa testemunhar. Não só aquilo mais, porque o batismo é apenas uma vez, mas cristão você é todo dia que levanta. Você testemunha a respeito de Cristo, uma vez pelo batismo, mas por cada palavra que sai da sua boca, a todos os dias e a cada momento. Esse é o principal testemunho. Direito do novo membro, tem os deveres e os direitos. Como membro da igreja, você passa a participar da ceia do Senhor. Mais um simbolismo. A ceia do Senhor, eu não vou entregar muita coisa aqui, deixa para o professor domingo que vem. A ceia do Senhor, ele vai trazer para nós o ápice pós-arrebatamento. É quando nós estaremos diante de uma mesa e que será o próprio Cristo que nos servirá. É um simbolismo. Eu não vou entrar muito em detalhe em relação à Santa Ceia. Deixa para domingo que vem. A exercer cargos e atividades da igreja local. Da nossa igreja comum. Aquelas pessoas que têm um desejo de fazer algo. Eu sou líder geral da diaconia. Gosto quando alguém se oferece para poder participar da diaconia. Acompanho. Nós integramos a diaconia à medida da necessidade. Mas uma coisa que não pode vir, por exemplo, fazer esse tipo de serviço é aquele que não foi batizado ainda. Como é que eu quero servir na casa de Deus, mas eu não quis que a casa de Deus me servisse em batismo? À medida que cresce na fé e na vida cristã, o seu pastor perceberá se há vocação. Tenho vontade de dar aula, pastor. Tenho vontade de pregar. Tenho vontade de evangelizar. Tenho vontade de cuidar das crianças. Tenho vontade de cuidar dos homens. Cuidar das mulheres. Tenho uma aptidão com jovens. É essa vocação, esse desejo que o Espírito Santo já está em você e aflora em você, que pode ser melhorado. Mas isso só é confirmado após o batismo. Você tem que ter convicção do que você quer. E é o batismo que comprova isso. Deveres de um membro da igreja. Você tem o dever de manter a comunhão com seus irmãos. Manter os cultos com sua presença. Comunhão. Ser fiel em tudo na sua vida em geral. Diante de Deus e dos homens. Ser fiel no dízimos e ofertas. Participar da vida ativa da igreja. Servindo a Deus de coração. Dar testemunho compatível com o Evangelho. Em todos os ângulos da sua vida. Deve consagrar a Deus a sua vida, sua família e tudo que você possui, ele envolve. Esse é o dever de igreja. Esse é o dever daquele que crê. Esse é o dever daquele que crê e deseja ser batizado. Deus fez tanto por nós. Cristo fez tanto por nós. Ele nos orienta para que num ato de batismo nós mergulharmos num rio, numa piscina. Se nós pensássemos para poder parar e imaginar que quem nos deu o melhor exemplo do batismo, por mim, por você, foi lavado de sangue. Sangue inocente, nós não negaríamos a confirmação publicamente do quanto Ele é digno, que nós nos entregarmos a Ele
de corpo e alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?